Você pode até pensar que chegou neste vídeo por acaso, mas não foi. Nada é coincidência quando se trata dos escolhidos. Se você clicou aqui, se a sua alma está inquieta nesse exato momento, é porque o chamado finalmente te encontrou. Talvez o mundo inteiro tenha te ignorado. Talvez você tenha sido a pessoa mais subestimada da sua família, do seu trabalho, da sua igreja. Mas ouça com atenção. Os céus sabem exatamente quem você é. Esta mensagem não é para todos. Não é para quem vive no automático. Não é para quem está satisfeito com uma vida vazia, sem propósito, dominada por medo, culpa ou mediocridade. Esta mensagem é para você escolhido. Sim, você. E se em algum momento você duvidou disso, então hoje é o dia em que a dúvida precisa morrer. Porque há olhos observando você. Há instruções específicas sendo dadas para manter você sob vigilância. Não por acaso, não por paranoia, mas porque há algo em você que o mundo espiritual não pode ignorar. Se você sentir vontade de sair agora, pode sair. Isso significa que essa mensagem não é sua. Mas se algo dentro de você treme, se sua pele arrepia, se seu coração acelera, então fique. Porque a verdade que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo e a sua missão nesta terra. Você não está vivendo uma vida qualquer. Você está em guerra. E essa guerra é invisível, silenciosa, mas feroz. Os escolhidos não foram feitos para o conforto, mas para a batalha. Eles não foram chamados para agradar, mas para libertar. E você está entre eles. Há uma inquietação dentro de você que não cessa. Uma sensação de que você nasceu para algo maior, algo sagrado, algo que não pode mais esperar. E é por isso que agora, neste exato momento, você está aqui. Porque o tempo chegou. Você já teve sonhos estranhos? Já sentiu presenças perto de você quando ninguém estava por perto? Já pressentiu quando algo ruim ia acontecer e aconteceu? Já orou por alguém e algo mudou imediatamente? Já entrou num lugar e sentiu o ambiente carregado? Você não está ficando louco? Você está apenas despertando. Despertando para uma realidade espiritual que sempre esteve ao seu redor. Só que agora você está pronto para enxergar. Você foi marcado desde o ventre. Você carrega códigos que nem você mesmo entende. Sua mente é profunda demais para o comum. Seu espírito atrai revelações, sinais, confrontos. Você incomoda sem fazer esforço. Você revela o que os outros tentam esconder. É por isso que te observam. Porque você é perigoso para o sistema, perigoso para o mundo espiritual caído, perigoso para os planos das trevas. Você é luz que não pode ser escondida. E quanto mais você tenta se encaixar, mais você sofre. Porque você não foi criado para se encaixar. Você foi criado para se destacar, para confrontar, para ser um portal entre o céu e a terra. Você é uma chama viva no meio do caos. E agora, os céus estão falando com você. É como se uma cortina estivesse sendo rasgada diante dos seus olhos. Tudo o que antes parecia normal, agora revela podres ocultos. Pessoas que você admirava, agora mostram intenções estranhas. Lugares que você frequentava, agora te deixam inquieto. Conversas comuns te entediam. Você quer mais, você precisa de mais. E essa fome que te consome por dentro não é carência, é chamado. Chamado para sair da superfície, para mergulhar, para confrontar o invisível, para tomar sua posição entre os que foram enviados com uma missão divina. Uma missão que está prestes a ser ativada. Mas para isso, você precisa ouvir tudo até o fim. Não pule, não distraia, não olhe para o lado. Preste atenção. Porque a mensagem que está vindo carrega instruções espirituais. E aquele que ouve com o espírito, desperta. Aqueles que ouvem com a carne, zombam. Mas os que têm ouvidos espirituais entendem. E quando entendem, nada mais é igual. Nada mais é pequeno.
nada mais é inútil, porque você finalmente se lembra de quem você é. Não é um vídeo qualquer. Não é apenas uma pregação bonita. É uma convocação. Uma convocação divina. Uma convocação urgente. Enquanto você escuta, realidades estão se movendo no mundo espiritual. Forças invisíveis se agitam, portais se abrem, e você é o centro de tudo isso. Você sente? A pressão na sua mente, o peso nas suas costas, a inquietação nos seus pensamentos? Não é ansiedade comum, não é cansaço qualquer. É guerra espiritual. Porque o que você carrega é valioso demais, é raro demais, é eterno demais. E os reinos da escuridão sabem disso. Por isso tentam te silenciar, por isso criam distrações, por isso as lutas se intensificam logo após você começar a orar, jejuar ou tentar buscar a Deus com mais profundidade. Você acha que é coincidência? Acha que é só cansaço emocional? Não. É perseguição espiritual. Porque você está se aproximando da revelação mais perigosa que um escolhido pode ter. A revelação de quem realmente é. A maioria vive e morre sem nunca despertar. Mas você não. Você foi chamado para ver, para sentir, para discernir, para romper o véu da ilusão e confrontar a verdade nua e crua. Você tem orado por respostas. E aqui está uma. O mundo espiritual te conhece. Há anjos designados para te guardar. Há códigos celestiais impressos na sua alma. Mas também há forças das trevas que recebem ordens específicas sobre você. Mantenham os olhos nele. Não deixem que ela descubra seu poder. Façam de tudo para que ele nunca ative seu chamado. Isso acontece todos os dias. Enquanto você dorme, há reuniões espirituais sobre o seu destino. Enquanto você chora, há registros sendo atualizados no céu. Enquanto você pensa que está sozinho, há olhos, bons e maus, te observando. Você é uma ameaça. Sim, você. Com suas dores, com seus traumas, com seus defeitos. Você é uma ameaça porque a unção sobre a sua vida é inegociável. E quanto mais você sofre, mais forte você se torna. Quanto mais tentam te destruir, mais você cresce. E é exatamente isso que te torna um problema. Por isso essa mensagem chegou até você agora. Porque o tempo está acabando. Você não pode mais ignorar os sinais. Você não pode mais adiar o chamado. Você não pode mais viver como se fosse comum. Você não é comum. Você nunca foi. E é por isso que palavras comuns não funcionam mais com você. Você precisa de palavras que te cortem por dentro, que te despertem, que te chamem à realidade do céu. E essa é uma delas. A morte e vida no poder da sua língua. Provérbios 18, 21. Você já falou tantas palavras contra si mesmo sem perceber. Eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Eu não sou bom o suficiente. Mas hoje, essas maldições invisíveis serão quebradas. Hoje sua mente será incendiada. Hoje sua boca será santificada. Hoje você vai começar a falar como um escolhido. Porque a sua voz carrega peso. Seu decreto movimenta os céus. Seu sim abre caminhos. Seu não fecha portais. Sua oração abala muralhas. Você entende agora por que querem que você fique calado? Entende por que seu desânimo sempre começa quando você tenta orar, jejuar ou tentar buscar a Deus com mais profundidade? Porque há algo que você ainda não ativou completamente, mas vai ativar agora. A partir do próximo momento dessa mensagem, você será guiado por verdades que foram escondidas da maioria. Você está sendo armado espiritualmente. E uma vez que você ouve isso, não tem mais volta.
Você foi encontrado. Você foi acionado. Você está pronto para o próximo nível. Agora que você chegou até aqui, não há mais desculpas. Você já sabe demais para voltar atrás. A partir deste momento, cada palavra que sai da sua boca importa. Cada frase, cada declaração, cada murmúrio. Você sabia que está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua? Provérbios 18, 21. Não é uma metáfora. Não é poesia. É uma lei espiritual. A sua língua, essa pequena parte do corpo, é um gatilho, um disparador de realidades, um botão de ativação. E dependendo de como você a usa, você pode levantar ou destruir reinos. Você quer saber por que sua vida parece travada? Por que certos ciclos se repetem? Por que a vitória nunca chega por completo? Pare. Volte no tempo. Lembre-se do que você tem dito sobre si mesmo. Lembre-se do que você tem dito sobre os outros. Lembre-se das palavras que você soltou com raiva, com medo, com desesperança. Palavras são sementes. E sementes crescem, boas ou ruins. Você está colhendo hoje aquilo que disse ontem. E agora vem a parte mais séria. Se você é um escolhido, suas palavras têm peso redobrado. Porque você não é qualquer um. O que você diz movimenta atmosferas. O que você libera afeta pessoas, lugares, gerações. Você é um canal entre dimensões. Sua língua não é apenas carne. É um instrumento de criação. Você se lembra do Gênesis? Deus não construiu o mundo com as mãos. Ele falou: haja luz, e houve. Palavras moldam, palavras geram, palavras invocam. Agora, preste muita atenção. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Logo, sua voz também tem poder criativo. Você pode construir um futuro de luz com sua boca, ou levantar muralhas de escuridão ao seu redor. Quando você diz: eu nunca vou conseguir, eu sou amaldiçoado, ninguém me ama, você está fazendo o trabalho do inimigo por ele. Você está enfeitiçando a si mesmo. Sim, palavras são feitiços. E muitos estão aprisionados não por demônios, mas por suas próprias declarações. Mas hoje, você vai inverter isso. Você vai usar sua boca como uma espada de luz. Você vai aprender a declarar o que Deus diz sobre você. Você vai romper os pactos invisíveis que você mesmo criou, com o medo, com o fracasso, com a dor. Você não foi chamado para viver sob maldição. Você foi escolhido para ser bênção onde ninguém esperava. Por isso sua vida foi tão atacada. Por isso sua infância foi marcada por dor. Por isso sua adolescência foi solitária. Por isso você passou por perdas inexplicáveis. O inferno tentou te calar desde o começo, porque sabia que um dia sua voz seria ouvida. E esse dia é hoje. Chega de repetir o que o mundo diz. Chega de repetir o que os traumas gritaram. Chega de concordar com a vergonha. Você vai mudar sua linguagem. E quando sua linguagem muda, sua atmosfera muda. Sua frequência muda. Seus resultados mudam.
Comece agora, em voz alta. Declare: eu sou luz. Minha boca é ungida. Tudo que eu falar será vida, será bênção, será cura. Não importa se ninguém acredita. Você precisa acreditar. O céu está esperando pelo seu decreto. Ative, agora. Não com mais pensamentos, mas com palavras. Porque o som da sua fé é a senha que ativa o mundo espiritual. Agora que você sabe que a sua boca carrega poder de vida e morte, chegou a hora de entender o que isso realmente significa no plano celestial. Não é apenas uma escolha, é uma responsabilidade sagrada. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, não apenas no corpo, mas no espírito, na consciência e, principalmente, no poder criativo. Lembra do que está escrito em Gênesis 1:3? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não precisou de ferramentas. Deus não precisou de tempo. Ele apenas falou, e tudo começou a existir. Agora entenda isso com seu espírito. Você carrega esse mesmo padrão. A sua fala constrói realidades. Se você é um escolhido, sua alma já veio marcada com esse DNA espiritual. Quando você abre a boca, algo se movimenta, algo se solta, algo nasce. Mas junto com essa unção vem o peso da disciplina. Você não pode mais falar como todo mundo. Você não pode mais repetir conversas vazias. Você não pode mais usar sua língua para reclamar, amaldiçoar, zombar, espalhar fofoca, maldizer os outros. Toda palavra é uma semente, e cada semente produz fruto, bons ou ruins, frutos que você vai colher, queira ou não. Jesus foi claro em Mateus 12, 36, 37. De toda palavra inútil que os homens disserem, tão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você percebe a gravidade disso? Cada frase que sai da sua boca está sendo registrada nos céus. Cada palavra tem peso eterno. Você pode estar construindo o céu com os seus lábios ou cavando buracos para o inferno. E o que é ainda mais sério, o mundo espiritual responde à sua voz. Anjos respondem à sua fé declarada. Mas demônios também se alimentam das suas palavras de medo, de ódio, de blasfêmia. A sua língua é como uma chave. Pode abrir portas de bênção ou janelas de destruição. Tudo depende de como você escolhe usá-la. Mas talvez você pergunte: como posso controlar minha boca se fui criado em meio à raiva, gritos e palavras duras? A resposta é clara. Você foi criado no meio da dor, mas nasceu para quebrar ciclos. Você é o elo que transforma a maldição em bênção. Você é o primeiro da sua linhagem a compreender o poder oculto da fala. E sabe por quê? Porque você é o altar onde Deus quer soprar a nova linguagem do céu. Ele quer limpar seus lábios, como fez com Isaías. Ele quer tocar sua boca com brasas vivas. Ele quer fazer da sua língua um rio de cura, de sabedoria, de poder. Mas primeiro, você precisa reconhecer. Você tem lançado sementes que não vêm do céu. Você tem falado sem pensar. Você tem liberado palavras que sabotam sua própria promessa. E o céu está te chamando hoje para uma reviravolta. Uma consagração verbal. Um novo tempo de silêncio sábio. De declarações proféticas. De fala alinhada com a mente de Cristo. Há poder em ficar calado também. Sim, há momentos em que o silêncio é a arma mais afiada do guerreiro espiritual. Eclesiastes 3:7 diz: há tempo de calar e tempo de falar. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. Ele sabia que naquele momento, o silêncio falava mais do que 1000 palavras. Você também precisa aprender essa disciplina. Saber quando declarar e quando apenas contemplar.
quando orar em voz alta e quando apenas gemer no espírito. Tudo isso faz parte do processo de purificação do escolhido, porque o céu não usa qualquer voz. O céu unge bocas purificadas. E se você deseja ser usado, se você deseja que sua voz abale infernos e levante multidões, você precisa permitir que o Espírito Santo transforme a sua linguagem. Isso não é apenas sobre falar bonito, é sobre falar com peso, falar com essência, falar com verdade, falar com glória. A sua boca será instrumento de revelação. As suas palavras vão curar traumas, vão acordar os adormecidos, vão alinhar destinos. Mas só se você estiver disposto a pagar o preço. E o preço é consagrar sua língua, consagrar suas conversas, consagrar até seus pensamentos internos, porque deles nascem as palavras externas. Lembre-se, você foi feito à imagem do Criador. E o Criador criou o mundo com a palavra. Você também está criando o seu mundo com o que diz. Hoje, faça um pacto com sua boca. Diga: eu serei boca de Deus na terra. Minhas palavras carregarão luz. Minha fala será profética, pura e poderosa. E os céus vão ouvir, e o mundo espiritual vai tremer, porque um escolhido que descobre o poder da fala é imparável. Até agora você entendeu que sua boca é uma arma, uma espada, uma tocha viva. Mas o que acontece quando essa arma é voltada contra você mesmo? Aqui está uma verdade que vai te confrontar. A maior parte das maldições na sua vida não veio de fora, veio da sua própria boca. Você mesmo tem lançado feitiços contra o seu destino. E o pior, sem perceber. Toda vez que você diz: eu nunca vou ser feliz, ninguém me valoriza, eu sempre estrago tudo, minha vida é uma bagunça, Deus não me escuta. Você está assinando um contrato com a escuridão. Você está concordando com a mentira. Você está declarando morte sobre o que Deus quer trazer à vida. E tudo isso nasce de um lugar só: a guerra dentro de você. Sim, existe um campo de batalha invisível dentro da sua mente. Um campo onde o seu espírito e a sua carne lutam diariamente. Onde o que Deus diz sobre você confronta o que seus traumas dizem. Onde a palavra do céu disputa espaço com as feridas do passado. É por isso que você precisa ouvir isso com o coração aberto. Não acredite em tudo o que você pensa. Nem todo pensamento que passa por você vem de você. Muitos foram implantados por vozes do passado, pelos gritos da rejeição, pelas palavras cruéis de quem te feriu, pelas comparações injustas, pelas mentiras do inimigo. E você, sem perceber, internalizou a dor e transformou em discurso. Você começou a repetir o que ouviu e com o tempo passou a acreditar. E quando acreditou, decretou. E quando decretou, criou ciclos. Ciclos de autossabotagem. Você começa bem, empolgado, com fé, mas de repente, algo dentro te sabota. Você desiste, se sabota, se cala, se afasta. E aí diz: tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Comigo é sempre assim. Mas hoje, essa cadeia precisa ser quebrada. Hoje o espírito da autossabotagem vai cair por terra. Hoje a sua mente vai ser renovada. Hoje você vai parar de se ferir com a própria língua. Chega de declarar fracasso. Chega de concordar com a dor. Chega de profetizar destruição sobre sua própria jornada. Você é um escolhido. E os escolhidos não andam pelo que sentem. Andam pelo que creem. E aqui vai o segredo para inverter tudo. Troque os venenos por declarações de poder. Substitua as palavras de maldição pelas promessas eternas. Você sente que é fraco? Então diga: quando sou fraco, então é que sou forte. Sente que está sozinho? Declare: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Acha que não tem valor? Proclame: eu sou criação admirável de Deus. Está com medo? Fale alto.
porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Está sem direção? Confesse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cada declaração dessas é uma flecha de luz no mundo espiritual. Cada palavra é uma chave que destranca prisões mentais. Cada verso é uma armadura que te reveste por dentro. Você precisa treinar sua boca como um guerreiro treina a espada. Você precisa treinar sua mente como um profeta prepara seu altar. Porque toda vez que você abre a boca, você está levantando um altar. Um altar para o medo ou para a fé? Para o passado ou para a promessa? Para a dor ou para a cura? Você decide. Você pode continuar dizendo: ninguém me entende, não sou capaz, minha vida é um erro. Ou pode mudar agora: eu sou filho do Altíssimo, fui escolhido antes da fundação do mundo. Carrego promessas que o inferno não pode impedir. Seus pensamentos podem tentar te sabotar, mas sua voz pode dominar seus pensamentos. Você precisa se ouvir falando fé. Você precisa declarar até que a sua alma obedeça. Você precisa insistir até que sua mente se curve à verdade. Porque o Espírito da verdade já está em você. Só precisa de permissão para tomar o trono. Hoje, abra sua boca como um sacerdote. Declare o que o céu declara. Profetize contra a sua própria incredulidade. Atire vozes de fogo contra a sua velha identidade. Não há mais espaço para discursos pequenos. Não há mais tempo para autossabotagem. Você foi selado para governar. Você foi escolhido para vencer. E sua voz vai ser o estopim da sua transformação. Repita comigo, em voz firme, como quem desperta um exército. Eu cancelo toda palavra que liberei contra mim mesmo. Minha mente vai ser renovada. Minha boca será consagrada. Eu sou forte mesmo quando me sinto fraco. Eu sou luz, mesmo quando tudo parece escuro. Eu sou escolhido e nada poderá me parar. E que os céus testemunhem este momento, porque a partir de hoje, a sua boca será a sua maior aliada. Você conhece a história. Um garoto franzino, sem armadura, sem espada, sem treinamento de guerra. Só com uma funda, 5 pedras e uma voz cheia de fogo. Davi, o menino que derrotou o guerreiro mais temido do seu tempo, Golias. Mas ouça com o espírito. Davi não venceu Golias com as mãos primeiro. Venceu com a boca. Antes de lançar a pedra, ele lançou palavras. Antes de atingir a testa do gigante, ele atingiu o mundo espiritual com uma declaração profética. 1 Samuel 17:46. Davi olha para o monstro de 3 metros e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ele não disse: se Deus quiser, talvez eu consiga. Vamos ver o que acontece. Tomara que dê certo. Não. Ele decretou. Ele profetizou. Ele anunciou como um filho que sabe quem está com ele. Isso, escolhido, é o que você precisa fazer agora. Você também tem gigantes. Gigantes emocionais, gigantes financeiros, gigantes familiares, gigantes espirituais. Gigantes que gritam: você não vai conseguir, você não é ninguém, você está sozinho, você está doente, você vai falhar. Mas a sua boca pode matá-los. Sua fé falada pode fazer o que espadas não conseguem. Quando você declara com ousadia, algo se quebra no mundo invisível. A incredulidade se curva, a dúvida se cala, o inferno recua. Você não precisa gritar, você não precisa ser eloquente, você só precisa crer e falar. Falar com convicção, falar com identidade, falar como quem carrega o selo do céu. Lembra do que Jesus disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te, e ele se moverá.
Mateus 17:20. Não é fé pensada, é fé falada. Fé silenciada é fé adormecida. Fé falada é fé ativada. Por isso o inimigo quer calar sua voz. Quer que você fique preso na mente, no medo, no silêncio. Mas hoje você vai falar. Hoje você vai declarar. Hoje você vai usar a sua língua como Davi usou a funda. Porque os gigantes da sua vida não resistem a um escolhido que profetiza. Você está com medo? Declare: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Está doente? Profetize. Pelas suas feridas eu fui curado. Isaías 53:5. Está sem recursos? Diga com fé: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Se sente pequeno? Clame: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Você não precisa esperar as circunstâncias mudarem. Você muda as circunstâncias com a sua declaração. Você muda o ambiente com a sua voz. Você muda o futuro com o que sai da sua boca. Você ativa promessas, fecha brechas, quebra correntes, tudo com a palavra falada em fé. Davi entendeu isso e por isso um menino derrotou um monstro. Não pela força, mas pela linguagem da fé. Agora é a sua vez. Não espere se sentir forte para falar. Fale para se tornar forte. Não espere ver mudança para declarar. Declare para ver a mudança. Escolhido, os céus estão prontos para responder. Mas eles esperam que você libere o comando. Você está cercado por anjos. Eles estão armados, estão prontos. Mas a senha é a sua voz. Sua oração ativa. Sua confissão desbloqueia. Sua ousadia movimenta o céu. Você quer ver milagres? Quer ver restauração? Quer ver portas abrindo? Então fale, agora, em voz alta, com fé, com fogo, com autoridade. Diga: eu declaro que os gigantes da minha vida vão cair. Eu declaro que a cura está chegando. Eu declaro que minha casa será restaurada. Eu declaro que não viverei mais no medo. E não pare. Declare isso todos os dias. Mesmo que não sinta nada. Mesmo que tudo pareça igual. Mesmo que tudo diga ao contrário. Porque a fé não se move por vista. Ela se move por som. E o som da sua fé é como um trovão no mundo espiritual. Davi venceu Golias. E você vai vencer também. Mas só se falar como um escolhido. Só se declarar como um rei. Só se abrir a boca e lançar pedras invisíveis com palavras proféticas. A sua arma está na sua voz. Use agora. E os gigantes cairão. Agora que você aprendeu a declarar como um guerreiro, como um escolhido, é hora de aprender o outro lado do poder: o silêncio. Sim, a sua boca carrega vida, mas também carrega fogo. E fogo, quando não é controlado, destrói. Tiago 3, de 5 a 6 diz: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, corrompe todo o corpo, inflama o curso da existência e é incendiada pelo inferno. Pense nisso. A mesma boca que pode curar, pode ferir. A mesma língua que pode profetizar, pode amaldiçoar. A mesma voz que pode abençoar, pode envenenar. Por isso, o céu exige dos escolhidos uma disciplina verbal quase militar. Você precisa aprender quando falar e quando calar. Há momentos em que o silêncio não é covardia, é sabedoria, é estratégia, é guerra espiritual silenciosa. Eclesiastes 3 e 7 nos ensina: há tempo de calar e tempo de falar. O problema é que muitos falam quando deviam calar e calam quando deviam falar. Mas os verdadeiros escolhidos têm sensibilidade espiritual. Eles discernem os tempos
Eles sentem o mover invisível. Eles sabem quando a palavra cura e quando o silêncio protege. Jesus sabia. Diante de Pilatos, diante das acusações falsas, diante das calúnias, ele ficou em silêncio. Mateus 27:14. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador muito se admirava. Por quê? Porque Jesus sabia que naquele momento qualquer palavra seria usada contra ele. E às vezes, o inimigo não precisa da sua derrota, ele só precisa da sua reação errada. Muitos escolhidos sabotam suas próprias batalhas com palavras precipitadas. Reagem com raiva, retrocam com orgulho, gritam com mágoa, expõem segredos que deveriam ser guardados no espírito. E aí, o fogo se alastra, as bênçãos se atrasam, as promessas se escondem, tudo por falta de domínio. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Você precisa guardar sua boca como se fosse um cofre, porque o que sai dela pode ser arma ou remédio. Depende de você. Escolhido, agora é hora de fazer uma aliança com o silêncio santo. Sim, o silêncio pode ser sagrado. É no silêncio que você escuta o céu. É no silêncio que o Espírito Santo fala. É no silêncio que você enxerga o invisível. É no silêncio que Deus forja a sua maturidade. Ficar calado não é fraqueza, é domínio, é inteligência espiritual. Você não precisa responder tudo. Você não precisa explicar tudo. Você não precisa se defender sempre. Você não precisa vencer debates. Você só precisa vencer no espírito. E às vezes, o maior grito que você pode dar ao mundo espiritual é não dizer nada. Quando te atacam, silencie. Quando zombam, ore. Quando caluniam, se esconda em Deus. Quando acusam, deite sua alma no altar e deixe que o céu te justifique. Você não está aqui para provar nada a ninguém. Você está aqui para cumprir um propósito. E palavras inúteis atrasam o destino. Então pare, respire, discirna e só fale quando for para criar, curar, levantar, ativar. Todo o resto é ruído. E você foi chamado para ser voz, não ruído. Para ser trombeta profética, não buzina de confusão. Seus inimigos querem que você fale sem pensar. Querem que você reaja na carne. Querem que você libere palavras que abram portas para a destruição. Mas você vai surpreendê-los com silêncio, com sabedoria, com domínio, com estratégia celestial. E sabe o que vai acontecer? Eles vão se calar. Porque quem cala na terra, ativa a resposta no céu. Quem guarda a boca, desarma o inferno. Quem escolhe o silêncio no tempo certo, conquista a honra no tempo certo. Então hoje faça um voto diante de Deus. Senhor, santifica minha boca. Ensina-me a falar só quando for tua voz em mim. E quando o inimigo me provocar, que o meu silêncio seja a prova da tua presença. E então as guerras vão cessar. As batalhas vão se alinhar, porque os anjos respondem à linguagem da sabedoria. Você já declarou com ousadia. Agora, aprenda a silenciar com glória. O verdadeiro guerreiro sabe que a espada mais afiada é a língua disciplinada. Você chegou até aqui. Não foi por acaso. Não foi curiosidade. Foi o Espírito em você respondendo ao chamado. Porque você sabe, você sente, você percebe, você foi escolhido. Você não é qualquer um. Você não é apenas mais um na multidão. Você carrega um selo invisível, uma marca espiritual que o inferno reconhece e que o céu protege. E agora, com tudo o que você ouviu, não há mais volta. Você sabe o poder da sua voz. Você sabe que cada palavra é uma semente. Você sabe que sua língua pode curar ou destruir. Você sabe que o silêncio é uma arma de sabedoria. Você sabe que o céu te observa e que o inferno também.
Então o que fazer agora? Agir. Não esperar. Não adiar. Não deixar para um dia. Porque esse um dia é hoje. Hoje é o dia em que você consagra sua boca. Hoje é o dia em que você quebra alianças com a dúvida, com o medo, com a autossabotagem. Hoje é o dia em que você diz: chega. Chega de ser boca para o inimigo. Chega de repetir mentiras. Chega de amaldiçoar a si mesmo. A partir de agora, você será boca do céu. E isso começa com uma oração. Mas não uma oração comum. Uma oração consciente, com fogo, com entrega, com fé real. Feche seus olhos, respire fundo e ore comigo agora, em voz alta, com autoridade. Oração dos escolhidos, para santificar a boca e a voz. Senhor Deus Altíssimo, hoje eu reconheço que minha boca tem poder. Poder para criar, para destruir, para curar, para amaldiçoar. Eu peço perdão por cada palavra lançada sem sabedoria. Perdão por cada maldição que liberei sobre mim e sobre os outros. Perdão pelas vezes em que silenciei quando devia profetizar. E pelas vezes em que falei quando devia calar. Hoje, diante do teu trono, eu consagro minha boca. Toca meus lábios com tua brasa viva, assim como fizeste com Isaías. Purifica minha linguagem. Alinha minhas palavras com o céu. Faz de mim um canal de vida, de cura, de profecia. Que minha voz carregue tua glória. Que minha língua seja um instrumento de transformação. E que a partir de agora, toda palavra que sair de mim seja luz. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, algo mudou. Você não pode ver agora, mas no mundo espiritual, os céus ouviram. E agora você tem uma missão. 1. Vigiar sua língua. Lembre-se, cada frase é uma semente. Você decide o fruto. 2. Falar vida, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. Declare fé, declare promessa, declare vitória. 3. Silenciar no tempo certo. O silêncio também é poder. Ouça mais, julgue menos. Deixe que o Espírito Santo te conduza quando falar e quando calar. 4. Compartilhar esta mensagem. Você não pode guardar isso só para você. Outros também precisam acordar. Outros também estão dormindo no meio da guerra. Envie este vídeo. Compartilhe nos grupos. Poste nos stories. Envie para alguém que está travado, perdido, confuso. E escreva nos comentários uma única palavra. Amém. Como um selo, como um decreto, como uma assinatura no mundo espiritual. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui é um lugar de ativação, de revelação, de guerra e glória. Este canal não é entretenimento, é altar. E você foi chamado para fazer parte disso. Escolhido, a guerra está em andamento, mas você não está sozinho. Você foi treinado para vencer. E sua voz será a trombeta da virada. Agora, vá, fale vida, seja luz. E que a sua boca carregue o som da eternidade, porque os olhos do céu estão sobre você, e o som do céu está dentro de você.